Oi, Marquinhos, tudo bem? Marcelo Marinho, da Litoral News. Você é um dos remanescentes daquele último jogo da seleção brasileira na Argentina, que foi muito marcado por aquela cotovelada do Otamendi no Rafinha e gerou toda uma polêmica. Como é que vocês estão se preparando para esse ambiente? As últimas 3 vezes que a seleção teve lá, 2 foram em estádios mais acanhados. Agora para um público de mais de 80 mil pessoas. Muda a realidade? Lembra um pouquinho os jogos que você teve antes de ir para a Europa, aqui em solo brasileiro, na América do Sul? Como é que está a sensação, o otimismo, se há confiança também interna por parte do time para esse duelo contra a Argentina? Obrigado. Boa tarde a todos. Acho que Argentina-Brasil, Brasil-Argentina é sempre um jogo à parte, né? Um clássico à parte. Acho que tem muita história envolvida, tem muitos confrontos já envolvidos. Né? Então, todos os Brasil e Argentina que eu joguei, não teve um que foi diferente disso. Né? Todos foram daquele estilo. É um jogo difícil, um jogo aguerrido, um jogo de contato, um jogo de duelos, né? Onde as duas equipes lutam e se matam a cada bola dentro de campo. Né? Eu acho que espero que esse jogo de terça-feira não vai ser diferente. Né? Acho que são duas equipes assim que vivem talvez um momento, né, diferentes, né? Uma Argentina recém-campeã do mundo, né? Com um pouco mais de estabilidade no trabalho, né? A gente vindo com algumas mudanças, né? Mas cada vez mais se encaixando, cada vez mais se entendendo num estilo de jogo, né? Tentando crescer a cada jogo, tentando crescer a cada oportunidade que a gente tem de estar aqui. Né? Então, independente do momento, independente do momento que as seleções vivem, vai ser sempre um jogo difícil, sempre um jogo muito bom. Né? E nós, jogadores que sonham em estar na seleção brasileira, que quer estar na seleção brasileira, esse é o tipo de jogo que a gente gosta, esse é o tipo de jogo, né, que a gente quer jogar, que a gente quer estar participando. Então, acho que motivação é fácil para todos nós que estamos aqui num jogo como esse, né? E é preparar da melhor forma, né, para que a gente possa, com certeza, ir buscar um resultado positivo lá para a gente, mas não só um resultado positivo, também crescer, fazer um bom jogo, né, ganhar confiança, é isso que a gente quer num momento como esse importante. Marquinhos, aqui. Nivaldo Decilo, TV Bandeirantes. Eu gostaria, se você pudesse falar, um setor, o setor defensivo é um setor que vai, por necessidade, mexer bastante. O quanto isso pode, de alguma maneira, a gente sabe da qualidade de todos que estão aqui, mas até em termos de um conjunto, né, do pouco tempo que vocês têm, o quanto isso pode dificultar o trabalho contra uma seleção que hoje tem o melhor ataque da eliminatória. Obrigado. É um desafio, né, Nivaldo? Acho que para a gente tem que trabalhar com as cartas que a gente tem na manga. Né? Infelizmente, perdemos alguns jogadores nesse último jogo, né, por suspensão, por lesão, né, e algumas outras coisas. Né? Mas, como você mesmo disse, acho que no jogo passado, todos aqueles que entraram no jogo, todos aqueles que tiveram oportunidade mostraram o real valor, né, dessa seleção, né, entraram muito bem, conseguiram agregar muito, né, no final do segundo tempo ali, trazendo aquele algo a mais. Né, então, oportunidades elas acontecem assim. Né, aconteceu comigo, aconteceu com outros também, que a oportunidade pintou e aproveitou da melhor forma. Então, a gente incentiva, a gente deixa essa galera tranquilo para que eles possam aproveitar essa oportunidade que eles vão ter da melhor forma, né, e fazer o melhor trabalho ali dentro de campo, né, para eles uma oportunidade, para a seleção um momento que a gente quer também, né, como a gente disse, um momento de mudança, muita coisa vem mudando, jogadores novos, se a gente pegar a rodagem dos jogadores aqui na seleção, né, são muitos jogadores novos vindo também. Então isso é a experiência que vai dar para eles, né? É uma oportunidade de ouro que eles aproveitem da melhor forma, mas a gente está bem tranquilo, assim. Creio que todos os jogadores que estão aqui estão porque merecem, né? Já tem rodagem nos clubes, já são jogadores, por mais que sejam jovens, por mais que talvez não tenham vindo muito para a seleção, são jogadores já experientes que têm essa rodagem em clube, já sabem como é esse jogo, esse futebol sul-americano, e a gente tenta só passar tranquilidade aqui para que eles possam estar da melhor forma. Marquinhos, Rodrigo do canal Vamos. A última vez que o Brasil ganhou da Argentina foi em 2019, na semifinal da Copa América, então já tem quase 6 anos que não acontece uma vitória contra eles. Eu queria saber como que vocês encaram isso, se é com naturalidade, mais um jogo, se preparar,
ou se isso é algo que está entalado na garganta de vocês, que vocês querem dar uma resposta. Com certeza, eu acho que é sempre um objetivo nosso, né? A gente nunca vai se acostumar a não ganhar da Argentina. Creio que a gente quer sempre, né? Então dessa vez não vai ser diferente, né? A gente está trabalhando para se preparar da melhor forma, né? Acho que agora realmente chegou a nossa hora, né, de ganhar. Faz um tempo já que a gente não ganha. A gente sabe que não vai ser fácil, não vai ser nada dado ali dentro de campo. A gente vai ter que lutar bastante, a gente vai ter que estar no nosso melhor dia, tecnicamente, fisicamente, mentalmente também, fazer um excelente jogo, né? E essa é a preparação que a gente tem que ter, né? Como eu mesmo disse, são momentos diferentes, né, das duas seleções, onde as seleções vivem momentos diferentes, mas para a gente, com certeza, nunca vai ser um jogo qualquer, né? Esse jogo Brasil e Argentina nunca vai ser apenas um jogo amistoso, apenas um jogo de eliminatórias. Vai ser sempre, né, uma final de campeonato, vai ser sempre um clássico muito grande para a gente. Então, essa é a mentalidade, essa é a motivação, essa é a energia que a gente tem que levar para esse jogo. Que eu tenho certeza que do outro lado também não vai ser diferente, né? A gente conhece muito bem o time que está lá, os jogadores que estão lá, já enfrentei algumas vezes, né? Então a gente tem que estar preparado para fazer um grande jogo, né? E se Deus quiser trazer essa vitória aí para a gente. Marquinhos, aqui Gabriela Ribeiro, Globo Sport TV. O Bento ontem na entrevista coletiva falou que espera muito um clima de Libertadores no jogo de terça-feira. Você não chegou a entrar em campo na Libertadores, mas esteve no banco e sentiu também esse clima quando estava no Corinthians. Você consegue fazer esse paralelo também? Imagina que é isso que vocês vão enfrentar na terça-feira? Eu acho que pela história nunca foi diferente, né? Todos os jogos que a gente jogou contra a Argentina, principalmente lá, né, sempre tem essa energia de Libertadores, né? Faz um tempinho já para mim, né? Mas todas as vezes que a gente enfrentou com a seleção foi essa energia, independente do lugar que a gente jogou, sempre teve foi um ambiente muito bom de se jogar, né? Mesmo que não seja a nosso favor, é sempre gostoso, é sempre muito bom jogar com essa energia, né? Então acho que vai ser realmente esse ambiente de Libertadores, né, que muitos aqui já conhecem. Eu também já conheço pela seleção, um pouco pelo clube, né, faz um tempinho já, mas pela seleção já vivi momentos como esse, né? Então não é nada novo. Creio que apesar de creio que vai ser um ambiente pesado, hostil, a gente está preparado para isso, né? E mentalmente tem que estar bem, tem que estar tranquilo para fazer um grande jogo. Marquinhos, boa tarde. Kiyomi Nakamura, TV Esto Japan e Easy News. Braçadeira de capitão não é novidade para você na seleção até no clube, mas no fundo de fundo, com braçadeira, sem braçadeira, tem diferença que você carrega pressão, responsabilidade e aquela emoção de vitória, felicidade. Tem diferença? Acho que a diferença maior mesmo é levar a braçadeira, né? Creio que dentro de um time, no clube, aqui na seleção, dentro de um grupo, existem lideranças até mesmo sem a braçadeira. Então são poucas coisas que mudam. Usando a braçadeira ou não, vou estar sempre tentando entregar o meu melhor para o meu time, para o meu grupo, né? Sempre falando, sempre comunicando com meus companheiros, sempre tentando motivar quando possível, sempre tentando passar uma palavra, né? Então o que muda mesmo quando você é capitão é ir ali tirar o cara coroa, né? Falar um pouquinho mais às vezes ali no vestiário, na roda, mas a gente sempre está ativo, né? E eu creio que existem lideranças que a gente que não está usando a braçadeira, mas elas são fortes, né? Dentro de um grupo, dentro de campo, a gente vê muitos jogadores ali se impondo, sendo importantes, né? Existe liderança defensiva, existe liderança ofensiva, existe liderança de talento, existe tanta liderança dentro de um grupo que fazem, né, essa coesão ser forte. Eu acho que usar braçadeira ou não é simples detalhe ali de cara coroa. Marquinhos, Vitor aqui da ESPN. Boa tarde. Você como capitão e um decano aqui já, tanto tempo de seleção, como é que você sentiu o efeito da vitória sobre a Colômbia no grupo que estava pressionado?
O quão mais leve vai essa bagagem agora para a Argentina, para um jogo tão importante, tão duro? Como é que o ambiente, quão mais leve ficou nesse sentido? A gente sabe que aqui na seleção é muito importante essa questão de resultados, né? E às vezes a gente não tem muito tempo para trabalhar, não tem muito tempo para estar junto. Faziam, né, 4 meses mais ou menos que a gente não estava treinando, não tinha se encontrado, né? Fazia um pouquinho de tempo já. E chegar, a gente teve apenas 3 treinos para fazer essa preparação do jogo, e a gente sabia o quanto que seria importante, né, pelo momento que a gente vinha, pelos resultados anteriores que a gente teve, né, que a gente vinha de 2 empates. Então a gente via a nossa colocação na tabela, a gente sabia o quanto que era importante essa vitória, né, e foi mais essa tirada de peso que deu, né, da gente subir um pouquinho na tabela, da gente conseguir uma vitória após 2 empates. Por mais que às vezes tenha algumas coisas boas, né, de alguns resultados no empate que a gente teve, coisas para melhorar também tinha, né? Então essa vitória trouxe essa tranquilidade assim, com relação a tirar esse peso dos 2 empates e também subir um pouquinho na tabela. Mas a gente aqui na seleção a gente nunca vai estar satisfeito, né? Simplesmente porque ganhou, talvez relaxar. Isso aqui não existe na seleção, né? A gente tenta também no clube, isso aí não existe. A gente sabe que o futebol é muito dinâmico, o futebol é muito rápido. Você tem que estar sempre trabalhando para melhorar, sempre procurando alguma coisa para estar sempre evoluindo, e aqui na seleção não é diferente, né? A gente sabe que essa busca da melhora, essa busca da evolução, ela tem que ser insaciável, né? E a gente está nesse momento agora. A gente sabe que se a gente pegar o começo, né, do trabalho do Dorival, a gente vem numa crescente, vem melhorando, né? Mas a gente sabe também que precisa, a gente como jogadores, a gente como grupo, a gente precisa melhorar muito, né? E a gente está nessa evolução, buscando essa evolução constante, né? Independente dos resultados. A gente ganhou esse último jogo, mas a gente está consciente que a gente pode melhorar bastante. Marquinhos, aqui Caio Mota, Globo Esporte, falando de enfrentamento, alô, muito pautado no controle do meio de campo. Tem Paredes, Depou, McAllister, Enzo Fernandes, enfim. O Brasil habitualmente tem jogado apenas com 2 jogadores originalmente meio-campistas, os 2 volantes, por conta da força ofensiva. Até que ponto que você acha que é importante entender esse setor e equilibrar numericamente para que o jogo não seja controlado tão por eles nesse setor, já que eles jogam em casa e habitualmente fazem isso? Obrigado. Sim, a gente sabe que essa é uma das forças que eles têm, né, a Argentina. Acho que vai ser tudo uma questão de estratégia, né, a ser trabalhado. Com certeza o professor analisou bem esse time da Argentina, vai colocar as estratégias em prática para a gente nos treinamentos, e a gente vai executar da melhor forma depois no jogo, né. Eu não sei ainda, não posso também falar o que eu já sei. Eles também não vão dizer o que eles vão fazer nesse jogo, quem é que vai jogar, a gente não sabe ainda, né? Então, vão ser estratégias, a gente vai ter a nossa, eles vão ter a deles, né? E como uma luta de boxe, né? Eles vão com as forças deles, a gente vai com as nossas, né? E vai ser uma luta, vai ser uma guerra, e a gente vai tentar se sobressair com as nossas medidas, com as nossas estratégias, para que a gente possa sair vencedor. Mas com certeza acho que esse é um ponto forte deles, né? A gente tem que tomar cuidado, principalmente a gente sabe que eles fisicamente são muito fortes, o pé de pressiona quando eles perdem a bola é muito forte também, então evitar alguns erros ali talvez que a gente cometeu nesse jogo da Colômbia também, algumas perdas de bola, né? Então vão ser pequenos detalhes que é o que faz a diferença num grande jogo assim. Boa tarde, Marquinhos, aqui, tudo bem? Bom, a gente sabe que a Argentina, Brasil e Argentina sempre são embates muito polêmicos. Você até falou agora que vai ser uma guerra, e sempre é uma guerra contra a Argentina, né? E óbvio que a arbitragem ela pode ser muito determinante, mas existe também um controle emocional que vocês precisam ter nesses embates tão polêmicos contra a Argentina. Como é que vocês estão se preparando para não correr o risco de perder algum jogador, não perder a cabeça em algum lance, em algum momento? E também queria aproveitar a tua presença para que você pudesse falar um pouquinho sobre o Wesley, né, que chegou agora na seleção e joga ali pela lateral direita. Você pode falar um pouquinho dele, e ainda mais você, capitão. Obrigada. Obrigado.
Bom, eu acho que esse também é um lado importante que a gente tem que levar para esse jogo, né? Por experiência falando, é um jogo que com certeza eles tentam, né, talvez desestabilizar um pouco nessa parte emocional, nessa parte do contato físico. A gente já conhece um pouco o estilo de jogo deles, como é que é, né? Então a gente vê também que os juízes estão muito rapidamente nos dando cartão amarelo também, por pouca coisa, né? A gente viu nesse último jogo da Colômbia, eles tiveram uma sucessão de faltas e não tomaram nenhum amarelo, e a gente, na nossa segunda, já tomamos amarelo, né? Então a gente vê como é que foi o jogo também da Argentina, onde tiveram contato, tiveram coisas muito piores do que as nossas e não houve amarelo também. Então a gente tem que tomar cuidado porque são 2 pesos, 2 medidas, né? A gente sabe muito bem como é que é a eliminatória, sabe muito bem como é que é essas competições, né? Então o nosso forte é jogar bola, né? A gente vai lutar, a gente vai fazer o nosso melhor, a gente vai com certeza cada bola como se fosse a última nossa, mas a gente tem que explorar cada vez mais o nosso ponto forte, né? E não deixar que aconteça dentro do jogo, em todas as circunstâncias, que eles tentam nos estabilizar, que o juiz esteja, talvez, com dificuldades para um lado. A gente tem que estar sempre concentrado no nosso trabalho, porque isso realmente influencia. A gente não pode tirar o nosso foco, que é jogar o futebol, né? E é isso que a gente vai focar, é isso que a gente vai trabalhar, é isso que a gente vai falar com todo mundo, para que a gente esteja bem, né? E faça um grande jogo lá e buscar esse resultado da nossa maneira. E quanto ao Wesley, ele, assim como eu disse antes, ele entrou muito bem, né, no jogo. Acho que ele trouxe aquele algo a mais ali que a gente precisava, assim como o Savinho, assim como o Cunha, assim como todos os jogadores que entraram, né, entraram muito bem, e isso faz uma diferença para a gente. A gente fica feliz que um menino chegue na seleção com tanta personalidade, com tanta energia, com tanta força, com tanta velocidade, trazendo tudo que ele pode trazer, né? E que ele tenha sabedoria, tranquilidade, né? Porque a gente sabe que nossa carreira, a gente vive de altos e baixos, né? De muitas emoções muito rápido, né? Então, que ele seja muito feliz, que ele tenha muita tranquilidade. Foi o que eu falei quando ele entrou ali dentro de campo. Eu falei com ele, joga seu futebol, joga tranquilo, pensa que você está no Flamengo e faz seu futebol tranquilo, né? E foi o que ele fez. Não sentiu a camisa da seleção brasileira, e que ele continue assim, porque a gente que tem a ganhar, né? Só a seleção tem a ganhar, nós como companheiro, o povo brasileiro, e que ele esteja bem assim, só a gente tem a ganhar. Marquinhos, Natália Fiuza, da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. O jogo contra a Colômbia, especialmente o finalzinho ali, ele teve quase uma cara de final de campeonato, né? O estádio lotado, a torcida empurrando, o craque decidindo no último minuto. Você acha que esse contexto específico ali que a vitória acabou se desenhando era o que a seleção brasileira precisava em termos de autoestima para encarar agora a seleção campeã do mundo? Porque uma palavra que se repete constantemente nas coletivas do Dorival e na de vocês também é que precisa de confiança, aumentar a confiança vai trazer uma sequência. Esse jogo pode ter sido o jogo da confiança agora para tentar vencer a Argentina lá em Buenos Aires? Obrigada. Espero que sim. Eu acho que em outros momentos talvez aquela bola bateria na trave e saía, né? Então esse momento a gente, creio que com trabalho, com honestidade, com você fazendo as coisas bem feitas, você tendo mais chances que o adversário, você tendo mais posse de bola, você jogando mais no campo do que o adversário. A Colômbia teve algumas chances, mas creio que o Brasil teve muito mais. Eu acho que, se eu não me engano, foram 14 finalizações com 7, 8 no gol. A gente vê a evolução assim com relação, vamos supor, na Copa América, a gente teve muito menos chances, né? Então acho que o futebol ele é isso, assim. Às vezes as pessoas falam que o Brasil está devendo, o Brasil ainda está abaixo daquilo que pode fazer, né? Mas a gente vê uma evolução assim, a gente vê coisas boas que a gente vem fazendo, né? E os números mostram, né? A posse de bola, as chances que a gente teve, o perigo de gol, né? O expected goals que muitos falam, né? Então são coisas que, assim, eles trazem números dentro de um jogo, né, que mostram que, aquela bola, o chute do Vini
ter batido no adversário e ter entrado não é à toa, não é uma mera coincidência. Eu acho que o Brasil mereceu, né? E foi isso que aconteceu. Então acho que talvez esse gol, essa virada de chave mostra, né, essa evolução, mostra essa confiança, né, mostra aquilo que as certezas que a gente tem, né, as certezas boas, as certezas ruins também, né, porque você saber aquilo que você pode melhorar também é um fator importante. Você saber as coisas boas que você está tendo também é um fator importante, né, e esse momento mostra isso, assim, mostra que cada vez mais a gente vem se conhecendo. O Dorival também vem conhecendo cada vez mais os jogadores que ele tem na mão, tanto que as mudanças também você saber entender os jogadores que você tem, a peça que você tem, e fazer as mudanças que ele fez também trouxe esse algo a mais, mostra que ele vem entendendo cada vez mais os jogadores, né? Então acho que foi tudo uma fórmula ali, uma acumulação de coisas que vem crescendo, que vem evoluindo, que deu certo naquele chute do Vini ali. Marquinhos, Monique Danello, TNT Esportes. Acho que uma das palavras mais ditas nesse ciclo foi renovação, né? Encontrar uma renovação para essa seleção. E aí acredito que isso não passe apenas, né, pela parte técnica, mas também pela liderança, né? Porque alguns líderes não estão mais aqui e outros vão aparecendo, vão despontando. E eu queria te perguntar especificamente sobre o Rafinha. O Rafinha foi um cara que por muito tempo aqui foi muito criticado, muita gente não queria que ele tivesse no time titular da seleção. Agora ele faz uma temporada de melhor do mundo e, na minha visão, na minha sensação, ele me parece ser um cara que tem esse quê de liderança. No Barcelona ele já é um dos capitães. E no jogo contra a Colômbia a gente viu uma atitude que me remeteu muito a isso, que foi a bronca que ele deu no Vini quando o Vini estava sendo substituído, que poderia ter tomado o cartão amarelo e seria um desfalque absurdo para a gente na terça-feira. Queria que você falasse sobre esse cara, você com a tua experiência, líder, referência desse grupo, se você vê o Rafinha assim também. Obrigada. Vejo. Rafinha é fenômeno, cara. Rafinha é fenômeno. Acho tanto quanto... Como jogador assim, vocês já estão vendo, né, o potencial que ele tem, o potencial, tudo que ele pode fazer, e a gente já via isso aqui na seleção internamente, né? Talvez as pessoas de fora não viam, mas a gente via o quanto que ele era importante para a gente, todo esse esforço que ele faz, essa mentalidade que ele tem, essa liderança, né, em campo que ele tem. Eu vinha falando aqui na resposta anterior que existem lideranças, né, dentro de um grupo que talvez as pessoas não veem. Hoje as pessoas conseguem enxergar essa liderança do Rafinha, mas a gente já enxergava isso lá atrás, né? Até mesmo ele recém-chegado na seleção, ele já se mostrava uma liderança física, já se mostrava uma liderança defensiva para o ataque, já se mostrava uma liderança no ataque também. Ele sempre foi um cara que sempre chamou a responsabilidade dentro de campo, dentro do vestiário, sempre falando, sempre nas conversas, sempre nas reuniões. Então ele sempre foi um jogador muito importante para a gente e cada vez mais ele vem se impondo como esse jogador, né, importante, e vem mostrando isso para todo mundo, né? Então é um grande amigo que eu tenho também. Falar como jogador eu nem preciso, porque todos estão vendo, e ele realmente é um dos que está lutando por essa bola de ouro, né? E se continuar assim até o final da temporada, com certeza vai ser um dos grandes candidatos, né? Então, como pessoa, é um excelente cara, né? Dia a dia maravilhoso, dentro do grupo também é um cara muito inteligente, sempre com as palavras muito oportunas, né, no momento certo, né? E ele vem transmitindo isso, ele vem mostrando isso, da importância que ele tem, né? E foi assim, num gesto como esse do Vini, que ele mostra o quanto que ele o quanto que ele é um líder, o quanto que ele é um dos capitães também, o quanto que ele é importante para a gente, né? E um grupo é feito disso, cara. Um grupo é feito não só de você pensar em você mesmo, né? Eu acho que ali ele simplesmente pensou no grupo mesmo. Ele estava do outro lado do campo, teve que sair todo cansado, cheio de cãibra, correr até o outro lado para lembrar o Vini, falar: pô, Vini, não vai tomar um cartão amarelo agora, sai por aqui. O Vini acabou caindo na real e também saiu por ali, né? Então o Cunha também, que está ali, foi junto também, né? São peças assim, são momentos assim, são jogadores assim que a gente que é feito um grupo e que faz, né, um grupo forte. Marquinhos, Eduardo Sembrano, no canal Foi Clear. Boa tarde. Me corrija se eu estiver errado. O Tite e o Dorival saíam sempre com 3, muito lateral direito mais fixo. Na figura do Danilo, isso era muito emblemático. No jogo contra a Colômbia, eu percebi meio que os 2 laterais livres, assim, saia para um lado ou saia para o outro de forma natural, não tinha nada fixado. Eu queria saber se eu estou certo na análise e o que muda para você sair com 4 ou com 3. Boa sorte. Um abraço.
Valeu, Du. Sua análise está certa. Eu acho que foi uma estratégia que a gente trouxe para o jogo. Geralmente, né, a gente tem sempre um lateral que acaba ficando mais, mas com a análise do adversário, com a análise que eles fizeram e a nossa estratégia que a gente queria levar era justamente isso, explorar esse lado do campo, né, explorar um pouco as costas dos dois atacantes, porque a gente sabia que eles vinham com dois atacantes, pressionar um pouco mais essa saída, tirando essa passe para o lateral. Né, então a gente queria realmente explorar essas costas dos dois laterais e fazer com que o meio tivesse que sair para pressionar nas laterais e assim fazendo o time deles balançar para a gente conseguir, né, ter essa rodada de campo e pegar o outro lado sozinho. Né. Foram algumas estratégias que a gente teve aí para esse jogo, que no começo de jogo deu muito certo. Depois eles encaixaram um pouco a marcação, acho que eles subiram um pouquinho mais o Rames, né, e conseguiram encaixar um pouco mais a marcação, mas vendo no vídeo ainda existiam esses espaços, acho que faltou um pouco mais de outras coisas assim, de um conjunto para que a gente pudesse sair um pouquinho mais fácil dessa pressão, né, mas são momentos do jogo assim, são estratégias, né, que acaba mudando e a gente tem que, talvez isso também seja uma coisa que a gente possa melhorar para os próximos jogos, entender um pouco a estratégia que a gente tem. Mas e se alguma coisa acontecer que eles mudarem, a gente tem que também saber se adaptar da melhor forma e usar as outras coisas que a gente tem para conseguir sair dessa dificuldade. Acho que foi isso que faltou um pouquinho mais para a gente ali no final do primeiro tempo. Também não tomar o gol nesses momentos um pouco mais de dificuldade é importante. Mas você está certo, a gente sempre vinha com uma formação assim de saída de 3, mas nesse jogo a gente mudou um pouquinho para aproveitar esse espaço que eles deixavam e fazer com que o volante deles tivesse que sair um pouco mais para defender as costas dos atacantes e abrindo o meio ou o lado oposto.